Sermão: renunciando ao ego para seguir a Jesus. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Queridos irmãos e irmãs, hoje queremos refletir sobre um dos aspectos mais desafiadores da caminhada cristã: a renúncia do ego e das nossas vontades pessoais para seguir Jesus. O convite de Jesus é claro: negue-se a si mesmo. Isso não é uma tarefa fácil, pois em nossa natureza humana, tendemos a priorizar nossos próprios desejos e ambições. No entanto, é justamente por meio dessa renúncia que nos aproximamos mais de Cristo e nos tornamos verdadeiramente discípulos dele. O que significa negar a si mesmo? A primeira coisa que devemos entender é que negar-se a si mesmo não significa simplesmente desistir de coisas boas ou prazerosas. Não é um chamado para o sofrimento sem sentido, mas sim um convite a uma mudança de mentalidade. Jesus nos chama a renunciar o domínio do ego sobre nossas vidas, o ego que se pauta no orgulho, no desejo de controle e na busca por reconhecimento. Negar a si mesmo é abrir mão da soberania do eu e reconhecer que a vontade de Deus deve ser o centro das nossas escolhas, ações e pensamentos. Isso envolve muitas vezes lutar contra nossas próprias vontades, que muitas vezes estão em desacordo com os princípios de Cristo. Significa escolher a humildade, a obediência e o serviço ao próximo, mesmo quando isso nos custa algo pessoalmente. O convite de Jesus para tomar a cruz. Jesus não nos chama a uma vida sem desafios. Ele diz: tome a sua cruz. A cruz, em seu contexto original, era um símbolo de sofrimento e sacrifício. Seguir a Jesus exige um compromisso profundo e sério. Não é uma caminhada fácil ou confortável. Tomar a cruz significa aceitar que ser discípulo de Cristo envolve desafios, sofrimento e muitas vezes rejeição. Mas há uma grande diferença entre os sofrimentos que enfrentamos por nossa própria escolha e os sofrimentos que passamos por causa da nossa fidelidade a Deus. Quando tomamos a cruz por amor a Cristo, estamos participando da sua obra redentora. Estamos também sendo moldados à sua imagem, vivendo de maneira que agrada a Deus, e isso traz frutos de paz e alegria verdadeira, mesmo em meio às dificuldades. O exemplo de Jesus. Jesus é o maior exemplo de renúncia. Ele, sendo Deus, se esvaziou de sua glória e se fez homem, não para buscar seus próprios interesses, mas para cumprir a vontade do Pai e salvar a humanidade. Ele viveu uma vida de obediência, renunciando seus próprios desejos, até chegar ao ponto de morrer na cruz por nós. Em Filipenses 2,5-8, Paulo nos lembra: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2,5-8. Se Jesus, sendo Filho de Deus, renunciou à sua glória e se entregou completamente à vontade do Pai, nós, como seus discípulos, devemos imitá-lo. Isso nos ensina que a renúncia não é algo negativo, mas sim uma expressão de amor e obediência a Deus. O preço da renúncia. Renunciar ao ego e às vontades pessoais pode ser custoso, pode significar abrir mão de sonhos, planos, ou até mesmo relacionamentos que não honram a Deus. Pode significar seguir um caminho difícil, onde nem todos compreenderão as suas escolhas. Contudo, Jesus nos lembra que se quisermos ganhar a vida eterna, precisamos perder a vida terrena. Mateus 16, 25. Quando escolhemos seguir a Cristo, estamos trocando algo temporário por algo eterno. O valor da renúncia é infinitamente maior do que qualquer prazer passageiro que o mundo possa oferecer. A recompensa para aqueles que escolhem seguir Jesus é uma vida abundante em Cristo, uma paz que excede todo entendimento e a certeza de que no fim, estaremos com Ele para sempre. Vivendo a renúncia no dia a dia. Renunciar ao ego e às nossas vontades não é algo que fazemos uma vez e pronto. É uma decisão diária. Jesus nos chama a segui-lo todos os dias. Isso significa que a cada amanhecer, precisamos escolher a Cristo, colocar nossa vontade em submissão a dele e viver de acordo com os seus ensinamentos. Pode ser em nossas relações familiares, no trabalho, na maneira como lidamos com nossas emoções, ou até mesmo nas pequenas escolhas cotidianas. Renunciar é também aprender a perdoar aqueles que nos ofendem, é ajudar o próximo sem esperar nada em troca, é viver de maneira íntegra e justa. Mesmo quando a tentação de ceder ao ego é grande, Jesus nos chama a viver uma vida de sacrifício por amor, imitando seu exemplo. Conclusão, queridos: o chamado para seguir Jesus é um chamado à renúncia. Não se trata de perder algo valioso, mas de ganhar a verdadeira vida que só Ele pode oferecer. Negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus é o caminho para a verdadeira liberdade.
uma liberdade que não vem da satisfação dos desejos egoístas, mas da entrega total à vontade de Deus. Que possamos a cada dia renunciar ao nosso ego, nossas vontades e nosso orgulho, para que possamos seguir a Jesus de maneira fiel e verdadeira. Que o Senhor nos ajude a viver esta renúncia com alegria e a experimentar a paz que vem de um coração totalmente entregue ao seu chamado. Que Deus nos abençoe. Amém.